Boa tarde. Bom, hoje nós vamos falar da infância e adolescência do Freud. Então, no primeiro vídeo eu falei até os 3 anos de idade, agora nós vamos dos 3 anos em diante. Bom, como eu comentei, o Freud nasceu em Freiberg, na Áustria, que hoje é chamada Pribor, na Tchecoslováquia. Então, vamos caracterizar um pouco como que era essa cidade, porque depois ele vai para Viena com os pais. Depois, entre os 3 anos e meio e 4 anos, ele sai de Freiburg e vai para Viena, né, com os pais. Por que que ele fez isso, né? Por que que a família se deslocou e como que era a vida nessas cidades? Bom, Freiburg é na Morávia, né, na Áustria. Lá tinha mais ou menos, era uma cidade interior, então tinham 5.000 pessoas aproximadamente. Dessas 5.000, a maioria falava tcheco, que é a língua dominante, né? E eram católicos romanos. Então, o Freud era judeu, a família dele era judeu. Então, dessa população toda, maior parte católica, 2% protestantes e 2% judeus. Então, eles eram a minoria. E o que aconteceu nessa época? Essa mudança de Freiberg para Viena foi mais ou menos 1859, né? O Freud nasceu em 56. Por que que eles saíram, né? Então, a cidade toda da Freiberg, ela vivia mais da questão de manufatura de tecido, né? Produzir tecido. E o Jacob Freud, que é o pai do Freud, era comerciante de lã. E o que aconteceu nessa época? A cidade toda foi arrasada, foi um declínio econômico, porque todas viviam a maior parte vivia dessa manufatura de tecidos. E aí foi a época que começou a máquina substituir o trabalho manufaturado, um trabalho manual. A máquina começou a substituir e também teve o advento das ferrovias. Então, tinha uma ferrovia lá que começava em Viena, passava por Freiberg. Então, eram 200 quilômetros de distância, mais ou menos, entre Freiburg e Viena. Então, com essas ferrovias, o comércio local de Freiburg foi deslocado. Então, começou a ter muito desemprego. E o que aconteceu? A cidade toda estava meio quebrada. O pai do Freud teve a ideia de ir para outro lugar, até porque nessa cidade de Freiburg começou a expansão do nacionalismo tcheco. Então, os tchecos eles tinham aversão aos germanos austríacos, falando a língua aqui. E até os produtores, né, de tecido de lá começaram a ir contra os judeus, até por esse ódio todo, porque o judeu ele fala alemão e foi educado de um jeito germânico, né? Então, até esses produtores de tecido começaram a colocar a culpa nos judeus produtores de tecido, que era o caso do pai do Freud. Era como um bode expiatório mesmo, né? Dessa coisa do nacionalismo. Então, como a questão econômica estava ruim, ainda tinha essa questão dos judeus lá, o pai do Freud decidiu sair dali, né? E aí, então, sai do interior para ir para a cidade grande. Eles param em Leipzig, não sei se é assim a pronúncia, Leipzig, que eles param em Leipzig e ficam um ano lá, antes de seguir para Viena. Então, como o Freud viu tudo isso, né? Ele era pequeno, mas o que ficou forte na biografia dele é que ele foi afastado e retirado da cidade da primeira infância feliz dele, né? Então, lá tinha muitos campos, muitas colinas, muita floresta verde, né? Aquela coisa do interior.
e aí ele segue por conta dessa questão familiar e vai para outro lugar. Então, eles param um ano em Leipzig, depois para o pai ver como que é a questão do comércio lá, depois seguem para Viena. Então, nesse meio tempo, o que acontece aí? Então, o Freud, ele tem as lembranças dele, né? Que ele lembra que essa foi a primeira vez que ele viu uma ferrovia, né? E essa mudança toda das cidades deve ter causado um impacto nele, tanto que primeiro ele fala que ele lembra que os veículos eram a cavalo, né? No começo dessa viagem. Depois tinha essa questão dos trens, né? Então isso pode ter sido de alguma forma desagradável para ele e talvez tenha sido aí, segundo os biógrafos, que o Freud desenvolve uma fobia de viagem de trem. Ele fica com essa fobia durante 12 anos. Então, até o Freud teve fobia, gente. Então, o que eu estou aprendendo com essa biografia, para falar aqui para vocês, é que ele era uma pessoa bastante comum, né? Quer dizer, os pais eram pobres, não tinha facilidade, até a fobia que ele teve, né? Então, nesse trajeto também ele tem a experiência de, pela primeira vez, numa viagem de trem, né, tá vendo? Ele é a primeira vez que ele pega despercebido e vê a mãe dele nua. Aí ele vai, o impacto disso, até porque ele tenta lembrar todas as lembranças possíveis da infância, é grande, tanto que ele escreve numa carta para o Fliss, que era um amigo dele, 40 anos depois ele escreve isso, e ainda em latim, quer dizer, não é nem alemão que é a língua dele, né? Ou seja, não deve ter sido tão fácil, né, chegar perto dessas coisas. Enfim, então eles vão para Viena. Bom, o que Freud lembra de Viena? Primeiro, ele não gostava de lembrar de Viena, porque eram tempos difíceis, e ele não avalia muito a pena lembrar. Mas o que ele escreveu dessa época foram 5 acontecimentos que ele lembrou, né, que marcaram, de certa forma, essa idade de 3, 4 anos até 7. Né? A primeira foi uma lembrança que a mãe dele recordou, foi que ele manchou com as mãos sujas uma das cadeiras dela, né? E aí, quando ele foi repreendido, ele logo respondeu que ia comprar depois uma cadeira nova para repor. Então, era bem parecido, os biógrafos não sabem se realmente aconteceu a questão da cama, porque no outro vídeo eu falei que como ele fez xixi na cama e falou pro pai dele, não, pode deixar, depois eu compro outra cama. Aconteceu a mesma coisa com a cadeira. Ou então foi o mesmo acontecimento, cada um relatou de uma forma. Então ele falou assim, não, eu compro, eu vou ser um grande homem, assim que eu for um grande homem, eu vou te repor essa cadeira. Então, isso já mostrava que nessa relação com os pais, o amor dele era maior do que a questão das agressões, né? As relações eram bem amorosas, teve o amor superava, né? Essas questões menores. Então, essa foi uma das lembranças. A outra lembrança, que é com mais ou menos 5 anos, que ele lembra o pai dele dando um livro para ele e para a irmã dele, e brincando, falando assim, ó, esse livro aqui é para vocês arrancarem as ilustrações coloridas, né? E ele, quando ele recordou disso, ele lembrou que ele tinha uma grande paixão pelos livros, né? Que pode ter ocasionado aí, né? Essas lembranças. Ele colecionava, ele adorava. Então, a grande paixão, a primeira paixão dele foi pelos livros. Essa foi a segunda lembrança.
Na terceira lembrança, ele já estava com 6 anos. E aí, o que acontece? A mãe dele fala para ele, assim, que nós viemos da terra e para a terra vamos voltar. A questão da morte, né? Ele ficou assim espantado. Como? Eu sou feito de terra? Eu vou voltar para a terra? Como é que é isso? Aí ficou intrigado, né? Aí questionou a mãe, mas como assim? Aí, é igual, eu me lembro de menino, né? Que vai entender como que é o universo, como é que as coisas funcionam. Aí a mãe dele pegou e falou para ele, olha aqui, pegou as mãos, aí fez a fricção assim, e aí mostrou para ele assim, que na mão fica aqueles fragmentozinhos de pele, né? De pele, quando você faz assim, você vê que fica. Aí mostrou para ele, como se fosse assim, ó, vê que eu te falo que a gente é feito de terra a terra aqui. Ele ficou impressionado. Aquilo ali mexeu com ele, né? Então, e também foi uma proximidade dele pensar, né, a questão da morte. Então, aí a outra lembrança foi com 7, 8 anos, que ele vai no quarto dos pais e ele urina no quarto dos pais. O pai dele fica muito irritado. E a essa hora, ele, ao contrário das outras profecias, né, que eu falei no outro vídeo, que a mulher da confeitaria que falou que ia ser um grande homem, ser famoso, o pai, nessa hora, vira para o Freud e fala assim, ó, vira para a mãe e tudo, fala assim, esse menino não vai chegar a lugar algum na vida. E ele tem esse impacto dessa frase, depois ele comenta que essa frase ficou por muito tempo no inconsciente dele e acompanha ele nos sonhos. Tanto que os sonhos vinha acompanhado dessas cenas, vinham também os sucessos que ele teve. Aí ele mesmo comenta e fala assim, não, ó, esses sonhos meus eram como uma resposta para o meu pai, como se fosse assim, e agora? Agora, olha aqui, eu dei alguma coisa, né? Eu me tornei alguma coisa, como se fosse uma forma de responder o pai dele. E o último incidente que eu estou seguindo a biografia de um discípulo dele chamado Ernest Jones, né? Que é o que o Jones coloca. Então, a última lembrança foi de um sonho, só que ele não cita qual sonho que foi, mas um sonho que tem alusões incestuosas, né? Impulsos incestuosos reprimidos. Questão da mãe, né? Questão da mãe dele. Então, essas foram as lembranças desse período da infância dele. O Freud, em Viena, a família dele primeiro estabeleceu em um local, depois a família cresceu, ficou com 8 pessoas, e eles se mudaram para um apartamento. Como que era esse apartamento? Bom, ele tinha uma sala, 3 quartos e um gabinete. O gabinete ficou para o Freud, não é que ele tinha uma inteligência muito acima, e a mãe também queria estimular ele, então ele ficou com um quarto só para ele. Que jeito que era esse gabinete? Era um quarto estreito, né? Longo, comprido, estreito. E lá tinha uma cama, uma escrivaninha, uma estante e cadeiras. Então, durante muito tempo, o quarto ficou assim, só aumentando o número de livros, porque uma das paixões dele eram livros, né? Também gostava muito de estatuetas, coisas assim, mas lá mais para frente no consultório dele. Então, ele era meio que privilegiado, né, por estudar e ser incentivado a isso. Tanto que esse certo privilégio, né? Então, só ele tinha um lampião.
as outras pessoas da família eram com vela. Você imagina, né, gente, 1800 e pouquinho, na virada, né, do século para 1900. Então, alguns relatos aqui, nem tinha jeito de tomar banho direito, não tinha nem banheiro. Eles tinham eles levavam água lá, né, esquentavam, colocavam um recipiente assim, de madeira para a pessoa tomar banho, depois retirava. Então, era uma época bem diferente da nossa, né? Então, ele tinha um lampião, o restante era vela e um certo privilégio. Por exemplo, a mãe queria, ninguém lá tocou nada em questão de música. A mãe quis que uma das filhas fizesse piano, chegou a arrumar, né, um piano para casa. Só que mesmo o piano sendo mais afastado do gabinete do Freud, aquilo incomodava ele. Então ele pediu para retirar o piano. E o piano foi retirado. Então era mais ou menos essa a vida que eles tinham lá. Ele de exercício físico, ele fazia muitas caminhadas, gostava muito de caminhar, principalmente nas montanhas, né? Isso é uma coisa que sempre acompanhou ele. Tinha muita facilidade para línguas, para aprender línguas, falava diversas línguas, gostava muito de livros. E o único incidente, como que era a relação com o pai, né? Não tinha muito problema. O único incidente que teve foi quando ele tinha 17 anos de idade, é que ele quis comprar mais livro do que o dinheiro dele pedia. Então, mas a relação dos dois era boa. E tem um incidente com 12 anos de idade, esse sim marcou bastante a vida do Freud, que é a questão, né, de ser judeu. Na época era uma coisa muito delicada, tanto que ele depois deixa Viena e vai para Londres, que é onde ele faleceu, por causa da Segunda Guerra, né, por causa do nazismo. E Londres era um país dele, era um dos países preferidos. Tanto que nessa mudança de Freiberg para Viena, a primeira família do pai dele, que ele tinha meio irmão, que era o Emmanuel e o Philip. Quando a cidade entrou em decadência, o Emmanuel com a família, com os filhos, com a mulher, com os filhos, e o Philip, que era o outro irmão, eles foram, mas saíram para a Inglaterra e tiveram sucesso lá, né? Então, muitas vezes, uma das fantasias do Freud, na época, era que ele era filho do Emmanuel, não do pai dele, e ele imaginava, né, que se ele tivesse na Inglaterra, ia ter sido muito mais fácil, porque lá não tinha essa coisa da perseguição aos judeus, né, desse preconceito tanto quanto lá em Viena, né? Então ele teve essa fantasia de que ele, né, poderia ter sido filho do Emmanuel. Então, a questão do antissemitismo, como é que o Freud se sentia? Vou ler uma parte aqui que mostrava como ele era em relação a isso. Tá? Então, o Freud tinha poucos amigos não judeus. Aqui, né? Ele se sentia completamente judeu, o que evidentemente tinha grande significação para ele. Tinha sensibilidade judaica habitual para a menor insinuação de antissemitismo, contra os judeus. De modo que fez poucos amigos que não eram judeus. Opunha-se fortemente à ideia de serem malquistos ou, de algum modo, inferiores, tendo evidentemente sofrido muito a partir do início de sua vida escolar, especialmente na universidade, com o antissemitismo que impregnava Viena. Então, ele, com essa questão dos judeus, do antissemitismo,
ele não abaixava a cabeça, né? E ele não se submetia a isso, ele não se achava inferior, ele não coadunava com isso, né? Então, aí nisso tem uma lembrança forte com o pai dele, uma forte e dolorosa, né, em relação ao preconceito. O pai dele estava contando que estava na calçada, andando, e uma pessoa não judeu virou para ele, pegou o gorro que ele tinha, atirou o gorro dele, que era novo, na lama. Aí falou assim: judeu, sai da calçada. E o Freud escutou aquilo assim, né? Nossa, e o que você fez? Tipo, e agora, né? O que meu pai fez com isso? E aí ele se decepcionou com a resposta, porque ele só falou assim: eu desci, peguei meu gorro, saí da calçada. Então, isso mexeu muito com ele. Né? É uma das lembranças que ele teve aí dessa fase. Então, até as teorias dele, pelo fato de ser judeu e tudo, tiveram mais resistências em Viena para serem consideradas. Depois ele vai para os Estados Unidos, mais na frente eu vou falar com vocês sobre isso, fazer umas conferências lá e ele vê a psicanálise sendo reconhecida, né? Quando ele volta para Viena, a resistência de novo ele vê, né? Se depara com a resistência lá em Viena. Então isso aí foi difícil para ele, mas também tudo isso serviu para ele firmar a personalidade dele, porque você imagina naquela época ele falar tantas coisas novas da teoria dele. Se ele não aguentasse o tranco, ele podia desistir, né, diante dessas resistências todas. Então, ele meio que já estava acostumado com uma oposição, né? Então, o que mais que nós temos? Em relação ao pai, então, teve esses incidentes, tiveram esses incidentes, mas o pai dele era uma pessoa assim, não era severo, era, inclusive, nas principais decisões, muitas delas ele abria para a família, para cada um se expor, Freud chamava isso de um conselho familiar, como se fosse um conselho familiar. Tanto que o irmãozinho mais novo dele, quando nasceu, foi feita uma reunião dessa para escolher o nome. E quem escolheu foi o Freud que deu a indicação. Falou, não, chama ele de Alexandre, como o Alexandre o Grande, né, que é a figura histórica, falou sobre o Alexandre o Grande e tudo, que ele tinha um certo fascínio por essas coisas de militarismo, das guerras, então, da época. E o nome da criança ficou realmente Alexandre. Aí nós temos a parte também da questão da religião. Como ficou para Freud, né? O pai, já falei da babá dele, que era católica, teve uma influência ali, e os pais, né, que seguiam o judaísmo. O pai dele, até quando foi aniversário de 35 anos do Freud, ele presenteia o Freud com a Bíblia e com uns dizeres muito intrigantes, assim, eu gosto de ver aquelas cartas, né, como é que as pessoas escreveram na época, e aí o que é que o pai dele escreve para ele quando dá a Bíblia para ele, de presente, né? Ele escreve assim: meu querido filho, foi no 7º ano de sua existência que o Espírito de Deus começou a levar-te para o estudo. Eu diria que o Espírito de Deus te falou. Lê em meu livro. Estarão abertas para ti as fontes do conhecimento e do intelecto. Trata-se do livro dos livros. É o manancial que os homens sábios abriram e do qual legisladores extraíram as águas do seu conhecimento.
Tu tiveste neste livro a visão do Todo-Poderoso. Tu ouviste de boa vontade. Tu agiste e tentaste voar alto sobre as asas do Espírito Santo. Desde então, preservei a mesma Bíblia e agora, em teu 35º aniversário, retirei-a de seu descanso e a entrego a ti, como sinal de amor de teu velho pai. Então, ainda que com uma relação boa, né, com o pai, quer dizer, ele guardou a Bíblia para depois presentear. A mãe também está muito ligada em religião. Mas o Freud em si, apesar dessas influências todas, ele era um livre pensador. Então, ele não seguiu propriamente essas influências, não. A grande religião dele, se a gente tiver que falar assim, era a ciência. Então, ele queria descobrir, ele queria achar uma razão para as coisas de uma forma racional, o máximo possível. Tem soluções emocionais? Tem, mas ele queria compreender. Então, a questão da ciência era aquela que era maior religião dele. Ele não se prendeu a nenhuma outra. Teve essas influências, mas não necessariamente seguiu. Então, aí agora a gente entra na última lembrança, que aos 16 anos, tem alguns biógrafos que falam o seguinte, e tem um dos livros do Freud que ele fala de um paciente, ele nomeia como paciente o senhor Y, para não falar o nome, né? E só que ele descreveu, né, a questão do senhor Y e depois os biógrafos acharam que ele estava falando era dele mesmo. É aquela história, né, de às vezes a gente fala, não é para mim não, é para uma amiga minha, mas nem sempre. Então aí começou a questão da parte amorosa, que foi o senhor Y, né, que aconteceu nessa história. Provavelmente foi o Freud, e ele voltou à cidade de Freiberg para visitar, alguns tempos depois, e ficou na casa de uma família amiga que era o sobrenome Fluss. E os Fluss tinham uma filha, chamava Gisela. E ele me apaixonou nessa mulher, nessa garota, que era 2 anos mais nova do que ele. E só que ele era tímido, né? Então ficou lá um tempo, mas logo logo ela se mudou de lá e foi para a escola, né? Partiu para poder ir para a escola e ele não viu mais. Então ele ficou com aquela impressão assim, ai, se minha família, se meu pai, tudo era culpa do meu pai, se não tivesse mudado para Viena, eu podia ter ficado em Freiberg, ia ser um homem forte, ia casar com a Gisela, e ia ser mais feliz. Então, teve essa questão aí amorosa aos 16 anos. E depois, somado a isso, teve uma outra figura feminina que, segundo o Ernest Jones, apareceu, que é Pauline, que seria a filha do Emmanuel, que é o meio-irmão que mudou para a Inglaterra, né? Que até queria ser filho dele, né? Que o Freud fantasiou. Então, teria uma alusão na biografia dele de que o pai teria feito planos para mandar ele para Manchester e para ficar lá e ter um outro destino e se casar com a Pauline. Então, no fundo, já era um Édipo aí, né? As alusões ao Édipo, que como se fosse a mulher, o feminino ideal, né? A da Gisela, a Pauline, e que na verdade apontava ao ideal, é a mãe, né, dele, né? Que os nossos ideais são baseados primeiro nos pais, né, nas figuras mais próximas da infância, que a gente vai formando, né, esse ideal. Então, a gente fica por aqui e até os próximos anos do Freud.